E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo e hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso Desmistificando Oratória. E hoje nós vamos falar sobre o que falar em público, beleza? O primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente é, se existe fórmula, essa fórmula existe para se falar em público? A questão é que aqui nós vamos dar ingredientes para que vocês possam utilizá-los ou não no seu discurso quando você for preparar a aula, quando você for falar em público. E ao contrário de uma fórmula, por exemplo, de bolo, onde você tem que acrescentar os ingredientes, como é o caso de ovos, leite, óleo, na proporção e na ordem correta, aqui vocês não precisam acrescentar todos os ingredientes na sua aula, como também não precisam acrescentar na ordem e na proporção em que eu vou apresentar aqui, beleza? Então vamos nessa. E isso também não vai alterar no seu produto final, que seria o bolo, ou seja, a sua aula. Nós vamos falar um pouco hoje, então, sobre a ideia e o que é que você tem que levar para a sua plateia, como também como escolher um tema a partir dessa ideia e também como estruturar esse tema no esqueleto de aula. O que é a ideia e qual a sua importância? Então, o conceito que vocês têm que levar é que a ideia é o presente que você vai dar para a plateia. E não há nada mais importante em sua aula e na sua apresentação em público do que a ideia que você quer transmitir. Essa ideia, então, é o presente que você vai entregar para que sua plateia retenha, leve para casa e isso acrescente e modifique a visão de mundo delas. Então, sua ideia tem que ser fácil das pessoas reterem, como também essas pessoas têm que levar essa ideia para casa, como também aplicar essa ideia no seu dia a dia, ou seja, ela tem que ser também prática, essas pessoas têm que aplicar na prática do dia a dia delas, e essa ideia também deve modificar a forma que essas pessoas veem aquele assunto ou aquele tema. Então, o que é que vocês têm que levar daqui? Que não adianta você ter slides bonitos, não adianta você se comunicar bem, você ter uma boa eloquência, uma boa fala, se você não tem nada importante a dizer. Se você não tem uma ideia para dar, como se vocês imaginassem. Imagine como se fosse realmente um presente que você tem que dar para essa pessoa e essa pessoa vai utilizar no seu dia a dia. Então a primeira coisa que você tem que estabelecer é a sua ideia. O que você quer passar para esse público com essa sua aula que você está preparando. De boa? E a partir que você tem uma ideia que é uma coisa mais geral, assim, mais abrangente, você vai escolher especificamente o seu tema. E a primeira pergunta que surge é, devo falar de tudo? Eu tenho que falar sobre todos os aspectos do meu tema? E a resposta é não. O seu tema, o que você vai falar especificamente, que vai derivar do tema que você escolheu, ou do tema que foi proposto para você, isso depende da realidade da pessoa que está preparando a aula, vai se basear basicamente em 4 perguntinhas. E essas perguntas são, esse tema, o que eu vou falar, é relevante para as pessoas que vão me escutar? O que isso irá acrescentar nessas pessoas? Entenda, e essas perguntas não são para você fazer para você mesmo, são para você fazer referente às pessoas que irão te escutar. Isso é relevante para as pessoas que estarão me escutando? Isso irá acrescentar nessas pessoas? Além disso, quanto tempo eu tenho? Porque isso vai delimitar fortemente sobre o que eu vou falar. Por exemplo, você pode ter que falar sobre uma doença, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, e você tem 5 minutos para falar sobre infarto. Ou você tem 50. São realidades totalmente diferentes, onde você vai ter que adaptar o seu discurso, o que você vai falar, ao tempo que foi proposto ali. E aí você tem que pensar, basicamente, o que não pode faltar nesse tema. Então, por exemplo, infarto é um tema que você pode falar sobre 2 horas, mas nem sempre, quando você é convidado para falar sobre infarto, ou quando você se propõe a falar sobre infarto, você tem 2 horas para falar sobre infarto. Então, vamos dizer que você tenha 10 minutos para falar sobre infarto. O que você tem que pensar? O que uma pessoa em 10 minutos não pode deixar de ouvir sobre infarto, e aí você escolhe os temas, os conceitos que você vai apresentar naquela aula. Então foque nisso. Quando você vai escolher exatamente o que você vai falar dentro do seu tema, você tem que se perguntar se isso é relevante, o que isso irá acrescentar àquela pessoa ou àquele público que você vai estar falando, quanto tempo você tem para apresentar aquilo e o que não pode faltar naquela apresentação. E aí nós vamos com aquele conceito que todo mundo conhece de que menos é mais. Não adianta você, por exemplo, ter 30 minutos para falar sobre um tema específico, entupir aquela sua aula de conteúdo e no final das contas as pessoas depois daqueles 30 minutos não conseguiram reter e levar nada para casa e aplicar no seu dia a dia. É melhor você escolher nesses 30 minutos o que não pode faltar sobre aquele tema e explicar esses conceitos fundamentais e revisar e fazer questão que as pessoas entendam e consigam levar para casa. Então é melhor uma aula com menos conteúdo e que as pessoas consigam entender mais do que uma aula com muito conteúdo em que fique confusa, elas não saibam estabelecer a prioridade dentro dos temas e etc. Então aqui só para vocês visualizarem, nós temos o tema, né, que é uma coisa menos abrangente do que a ideia, mas ainda é abrangente, e nós vamos escolher o assunto, o que nós vamos falar dentro desse tema, certo? E aí tem essa frase do Chris Anderson, que eu gosto bastante, e que é uma
ótima frase para você focar assim quando você estiver escolhendo o que você vai falar dentro da sua aula. O segredo de uma boa palestra está nas palavras cortadas. Então, sempre foquem nisso e sempre escolham muito bem as palavras que vocês vão cortar, as palavras que vocês vão colocar dentro da aula que vocês estão preparando. A partir disso que nós definimos o que nós vamos falar, definimos o assunto da nossa aula, nós vamos estabelecer então a estrutura, o esqueleto dessa nossa aula. E nós temos que nos basear basicamente em como não desvirtuar desse sentido em que a gente vai estabelecer o nosso discurso durante a aula. E aí eu trago isso para vocês. Como nós não vamos tirar zero na nossa aula? Se lembre da época do pré-vestibular, onde os professores de redação sempre falavam para você: cuidado para não fugir do tema. Quem fugir do tema tira zero da redação. Aqui também eu vou combinar com vocês que quem fugir do tema da aula tira zero na aula, beleza? E como você não vai tirar zero na sua aula? Você vai definir um conceito muito importante, uma linha imaginária, que é a linha mestra. E o que é a linha mestra? Basicamente, quando você vai dar uma aula, você tem o lugar que a plateia se inicia, ou seja, onde a sua plateia tem um conhecimento ali basal e onde você quer chegar a partir daí. Então nós temos o início, que é o conhecimento basal da sua plateia, e nós temos o fim, que é onde você quer chegar com aquela aula, onde você quer acrescentar a galera que está te assistindo, certo? Entre o início e o fim, como vocês estão vendo aí, vocês vão estabelecer uma linha contínua, certo? Essa linha é a sua linha mestra, que vai guiar onde você vai se direcionar para chegar no seu objetivo final da aula. E para que serve essa linha mestra? Você pode me perguntar. É basicamente para tudo que você for acrescentar na sua aula, certo? Que vai ajudar a desenvolver o seu discurso a partir daí, você não se desvirtue, como por exemplo numa conversa de bar, onde você começa conversando sobre uma coisa, né? E aí você vai conversando, e no final você está num tema completamente diferente. Para isso, você tem que focar na sua linha mestra. Para tudo que você acrescente, você correlacione e volte para a sua linha mestra. Correlaciona outra coisa, volta para a linha mestra, para chegar no fim onde você quer chegar, no objetivo que você quer chegar com a galera que está te assistindo. Então, por exemplo, você pode acrescentar um vídeo, você pode acrescentar uma história, você pode acrescentar um caso, por exemplo, um caso clínico, algum caso que você conheça sobre aquele assunto, uma imagem ou até uma piada, desde que esses assuntos estejam correlacionados e desde que, depois que você acrescente aquilo, utilize aquilo para explicar o seu conceito, você volte para a sua linha mestra para você chegar assim no objetivo final. Beleza? Então imagine a linha mestra como um eixo longitudinal assim da estrutura da sua aula, certo? Esse eixo vai servir para depois você colocar o esqueleto, a estrutura do seu corpo, os braços, pernas e cabeças da sua aula. E no esqueleto, quais são os principais tópicos? Sir Ken Robinson, que é esse cara aí que eu botei na foto, ele é um palestrante que já deu várias palestras internacionais, ele é um educador também, e já deu várias palestras no TED Talks, que é uma plataforma de vídeos que a maior parte de nós conhecemos, certo? E ele estabelece que uma palestra, uma aula, deve ter basicamente 5 tópicos, certo? E esses tópicos, óbvio que esses tópicos não são, como eu falei antes, uma receita de bolo, ou seja, você pode adaptar, depender do tema da sua palestra, mas ele traz assim 5 tópicos gerais que ele acha que deveria ter em toda a aula. O primeiro deles é a introdução. Você tem que trazer o que será exposto e apresentar, certo? Uma breve apresentação onde você dá os conceitos básicos que a plateia tem que ter para entender o resto da sua apresentação. Então, basicamente, é nesse momento que você convence a plateia a prestar atenção na sua aula e também você dá aqueles conceitos básicos para que eles não boiem até o final da aula. De boa? Depois disso, você tem que dar o contexto, certo? Beleza, você apresentou isso, certo, legal, me interessei, mas por que você está apresentando isso? Qual o contexto? Por que isso será exposto? Qual a importância desse tema? Qual é a relevância dele? Então, você lembra da relevância que eu falei lá na hora da escolha do tema? Você tem que apresentar o porquê você escolheu esse tema para sua plateia. Então, por que eu tenho que prestar atenção nesse tema? A partir daí, você apresenta os conceitos principais, que são basicamente os conceitos que você definiu para apresentar ali para aquele público, né? Depois disso, você vai apresentar as implicações práticas desse conhecimento que você está transmitindo. E, por fim, você vai concluir sua apresentação fechando ali, amarrando o que você tinha que apresentar. De boa? E para você se guiar durante esses 5 tópicos, ele mesmo propõe 3 perguntinhas que você pode fazer para ser basicamente um norte, um guia para você construir esse esqueleto dessa apresentação, certo? E as perguntas são: o que você vai apresentar, né? O que será exposto? E daí, por que será exposto? E por fim, o e agora, certo? No que isso vai implicar, quais são as implicações práticas desses conceitos que você está expondo. De boa? Uma vez tendo o seu esqueleto bem esquematizado, com sua linha mestra bem firme, certo? Bem coesa, nós podemos focar em 2 aspectos essenciais em qualquer apresentação, em qualquer fala em público. Eles são o início e o fim da fala, certo? O início é um dos momentos mais importantes. É como você vai definir como você vai começar a sua aula.
certo? Ele é um dos momentos mais importantes, porque no início, e logicamente também na introdução, que eu falei ali dentro dos conceitos, é basicamente onde você vai convencer o seu público a prestar atenção em você até o final. Então aqueles minutinhos iniciais ali é onde você vai falar, confia em mim que nós vamos chegar lá, certo? Então esse início tem algumas formas de você conseguir essa atenção e conseguir essa empatia, essa sintonia com o público de algumas maneiras. Eu separei aqui 4 para vocês, certo? A primeira é fazer um pouco de teatro. Uma técnica muito boa quando você vai apresentar o tema é começar um pouco diferente, sabe? Começar de uma maneira que seja aquela maneira que não é que todo mundo começa, sempre com aqueles mesmos princípios, apresentando o que você vai apresentar. Não. Faça um pouco de teatro, conte uma história que esteja correlacionada àquele tema, faça uma analogia. Tudo isso, adicione um pouco de drama, tudo isso ajuda muito as pessoas a prenderem a atenção em você. E claro, vocês utilizando de analogia uma história que estejam intrínsecas ao seu conteúdo, já ajuda as pessoas a começarem a entender um pouco sobre o que você vai falar. Além disso, provoque curiosidade, faça perguntas, faça as pessoas se sentirem um pouco incomodadas por não saberem aquilo, mas também demonstre que você vai solucioná-las. E um ponto importante aqui, sempre que você levantar perguntas e curiosidade no início, trate de respondê-las até o final para dar essa simetria narrativa na sua aula. De boa? Além disso, você pode usar mídia, certo? Tanto os vídeos quanto fotos, até áudios, músicas, podem servir para você introduzir um tema, certo? Uma vez mesmo, só para vocês terem uma noção, eu fui preparar uma aula para monitoria e ia falar sobre acidente vascular cerebral, certo? Que é o famoso derrame. E quando eu fui fazer essa aula, eu pensei assim, como é que eu vou começar de uma maneira diferente, sem falar dos principais conceitos assim que todo mundo começa falando numa aula de AVC comum? Eu trouxe um vídeo de uma neurocientista que tinha sofrido um AVC e estava compartilhando essa ideia, né, como ela tinha se sentido, os sintomas que ela tinha sentido, com um público de uma palestra que ela estava dando. Eu trouxe esse vídeo, tinha tanto coisas engraçadas, como também uma perspectiva diferente, né, de um profissional que trabalha com isso normalmente, como ela se sentiu ao estar submetida àquela condição. Esse vídeo também trouxe conceitos técnicos que eu pude introduzir em minha aula, como também pegar esses conceitos abordados no vídeo para revisar o que eu ia abordar na minha aula e depois concluir também a minha aula com o mesmo vídeo. Então, sempre usar uma mídia que esteja bem correlacionada com o que você vai falar é uma boa ideia. E por fim, galera, sempre provoque a sua plateia, certo? Sempre tente deixar aquele gostinho para que as pessoas queiram ver o próximo slide. Que nem aquela série que você não consegue parar de ver e sempre quer ver o próximo episódio. Sua aula tem que ser assim. Você sempre tem que provocar a curiosidade e sempre provocar para que as pessoas queiram ver o seu próximo slide. Mas também não entregue, na verdade, tudo no início da sua aula. Porque quando você entrega tudo, todo o conteúdo, no início, logo na introdução, as pessoas acabam perdendo interesse, porque elas já viram tudo. Mesmo que você vá aprofundar, mas elas já sabem o que vai acontecer ali e a chance delas se desinteressarem é muito grande. O exemplo que eu dou, que é muito bom, é basicamente o da mãe que quer levar o filho para comprar coisas no mercado. O que ela faz? Ela não chega para o filho e fala: ei, meu filho, bora ali fazer um mercado. Não, porque normalmente o filho vai falar que não quer, que é ruim, que ele não gosta de fazer mercado. O que ela faz para o filho? Ela chega para o filho e fala: meu filho, bora ali comprar um sorvete. E aí, além de comprar um sorvete, ela vai com o filho e faz todas as outras compras de mercado. O filho vai feliz porque vai comprar o sorvete e no final das contas ele está vendo o que ele está fazendo no mercado, mas qual a recompensa final de ganhar o sorvete? Ele nem está ligando para aquilo ali. A sua aula tem que ser da mesma forma. Você tem que instigar as pessoas com o sorvete e quando eles verem, quando eles mal perceberem, eles já vão estar aprendendo vários conceitos que seria o mercado do filho. De boa? E por fim, galera, nós vamos falar como finalizar. E por que finalizar a aula é um dos momentos também muito importantes, porque é nesse momento em que você vai dar a última impressão para aquele seu público. Então, basicamente, você vai ali meio que deixar a marca registrada para que as pessoas, para quando as pessoas levem aquele conteúdo para casa, elas vão lembrar basicamente muito daquela sua última impressão. E algumas formas de você finalizar de uma maneira boa, certo? São essas. Dá um panorama geral da situação, então você revisar os conceitos principais, reforçar o que essas pessoas têm que levar para casa e o que é realmente importante naquela aula é uma boa técnica de finalizar, certo? Além disso, chamar para ação, normalmente quando você apresenta um problema ou algo que tem que ser resolvido, convidar essas pessoas para resolver a partir daquele conhecimento que você entregou para elas é uma boa forma de terminar também. Compartilhar um pouco dos seus valores e visão. Então, a partir daquele conhecimento, como você enxerga o mundo daqui para frente e como você vê que isso pode melhorar a humanidade, certo? Como também
utilizar de algo que se chama simetria narrativa. Como eu falei no início, uma das formas de você começar é você provocar curiosidade, levantar perguntas, questionamentos. A simetria narrativa visa nada mais nada menos do que você responder essas perguntas e concluir de uma maneira coesa com a introdução. De boa? Então essas são 4 formas também de você finalizar muito bem. Então, galera, o que nós aprendemos aqui? O que vocês precisam levar para casa dessa aula especificamente? O que é a ideia e qual a sua importância? Sempre lembrar que ela é o presente que você vai dar para a pessoa, então ela tem que ser relevante, essa pessoa tem que aplicar isso na sua vida, certo? Como escolher o tema? Lembrar sempre de que menos é mais, sempre prestar atenção para as 4 perguntas, se o tema é relevante, o que isso irá acrescentar, certo? Para a plateia, quanto tempo você tem e o que não pode faltar, certo? Além disso, estabelecer uma linha mestra do início do conhecimento basal das pessoas que estão ali te assistindo até o final, sem fugir dessa linha, apesar dos temas que você vai, das coisas, dos pontos importantes que você vai acrescentar durante a sua aula. Além disso, dividir essa aula em 5 tópicos, né, da introdução, o contexto, conceitos principais, implicações práticas e conclusão. Também começar de uma maneira diferente, ou fazendo teatro, um pouco de drama, provocando curiosidade, usando alguma mídia, certo? Seja ela qual for, e provocando sempre a sua plateia para que eles fiquem instigados a sempre aprender mais ao próximo slide. E por fim, galera, como terminar, ou dando um panorama geral, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, chamando essas pessoas para ação, para resolver algum problema que você expôs, compartilhando seus valores e visão, ou então estabelecendo a simetria narrativa, que é um jeito também muito simples e também muito bom de você terminar, que é respondendo as perguntas que você levantou na introdução. De boa? Então, galera, essa foi nossa aula 3. Espero vocês aí na nossa próxima aula e estamos disponíveis aí para qualquer dúvida que vocês tenham.